Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Última semana do mês de novembro, com oscilação forte, volatilidade no mercado de Chicago, Nova York e, lógico, atenções voltadas para a economia global. O dólar segue oscilando bastante, mas uma faixa entre os 4,90, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. De qualquer forma, de olho na política econômica dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o mercado segue atento às condições climáticas com os extremos do El Niño. O clima começa a se encaixar e, de alguma forma, as chuvas com maior regularidade começam a serem registradas principalmente na região centro-oeste do Brasil, com algumas exceções. É lógico, a chuva ainda não chegou a algumas partes do Mato Piba. Bom, vamos lá, vamos acompanhar primeiro o mercado cambial, dólar que segue com queda de 0,06%, nessa faixa entre 4,89 e 4,90, nas negociações sem grandes novidades no mercado cambial. Quanto ao mercado acionário, o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, do lado positivo, 0,08% de alta, estável, portanto, aos 125.625 pontos. De olho no clima, de olho nos números, nas negociações, a safra de soja aqui no Brasil, milho, de olho no clima, o mercado de soja oscilou bastante hoje, já operou nos dois lados da tabela, ora em lado negativo, ora estabilidade, ora sobe, e nesse momento, ainda com um delay praticamente estável, está aí. 13 dólares e 30, vale a soja para o vencimento mais curto de janeiro em Chicago, milho negociado em queda a 4 dólares e 75,38, o trigo com uma queda superior a 2%, 2,93%, quase 3% de alta, trigo perde forte no mercado de Chicago a 5 dólares e 62. E café em Nova York, alta de 0,86%, no vencimento mais curto a 169,60. Açúcar a 27,16, 0,67 de alta. Algodão a 79,34, 2% de queda. Petróleo, 0,60% de queda aos 75 dólares mais 9. Esse é o barril do petróleo negociado em Nova York, o petróleo tipo WTI. E o petróleo Brent voltou aí à casa dos 80 dólares, 11 a 80 dólares e 14 agora, mas mesmo assim com uma queda de 0,41%. O petróleo recua diante do adiamento de uma reunião da OPEP, da Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, que agora no dia 30 devem definir por uma nova rodada, um novo corte na produção, na tentativa de conter a queda do petróleo, até mesmo promover novas altas para a commodity. O ouro a 2013 dólares e 85, sobe 0,54%. O dólar cai, o ouro sobe no mercado internacional. Vamos agora, soja, vencimento por vencimento, está aí. O janeiro agora, 13 dólares 28,50, recua 2,25, oscilando bastante, hein? O março a 13 dólares 46,75, 2% de queda. Nesse momento, maio a 13 dólares 60,25, 1,75 de queda. O julho, 13 dólares e 61 centos de queda. Na B3, a soja base Porto de Paranaguá, nesse momento tem negociações descoladas de Chicago. Janeiro a 29 dólares e 36, 0,24 de alta. Na B3, o março a 29 dólares e 86, 0,54 de alta. O maio a 29 dólares e 98, 0,30 de queda. Essa soja na B3, milho, negociado em Chicago, 4 dólares 55,50 o dezembro, março 4 dólares 75,50, maio 4 dólares 87, julho 4 dólares 96,25, 775 de queda para o milho na Bolsa de Chicago. Milho base Campinas tem negócios em queda hoje, pressão, já que houve um descolamento anterior, a B3 estava com valores bem acima do que vinham sendo praticados no mercado, inclusive um comentário sobre milho, né, o que vem pela frente, você encontra com Roberto Carlos Rafael, já disponível no Clube de Assinantes do TID, sobre o mercado do milho. Janeiro a R$ 65,82, o março a R$ 69,97, o maio a R$ 70,80, julho 24 a R$ 69,20. O Roberto Carlos é da Germinar, aqui no interior de São Paulo.
Bom, o milho base Campinas cai, o trigo também recua, 2 dígitos de queda, o dezembro $5,33,75, 15 cents de queda, o março $5,60,50, 16,75 de queda, o maio a $5,75, 16,5 de queda, julho $5,87,25, 16,75 de queda. Bom, e o café, Gleidson, tá aí, os dois vencimentos mais curtos, dezembro a 182 cents, 1,88 de alta, março a 169,35, 0,71 de alta. O maio a 166,50, queda de 0,06% de queda. Julho, 166,80, caiu. Aí sim, 0,24. Na B3, obrigado, Gleidson. Vamos lá. $206,35, março subiu 1,65. E o setembro, $199,70, 0,45 de alta. Bom, antes de falarmos sobre o mercado do boi gordo, notícias da pecuária, vamos a um recado da Risa Sementes. Vamos lá, Gleidson. Risa Sementes no momento. Para certificar a qualidade das sementes produzidas, a Risa Sementes possui aqui na Fazenda Curitiba um laboratório equipado com as melhores tecnologias para análise de sementes. O Henrique Lopes é um dos responsáveis pela certificação das sementes produzidas aqui na Fazenda Curitiba. Henrique, o que você poderia dizer para nós em termos de tecnologias que a Risa possui para fazer a certificação e onde está a diferença da Risa Sementes para aquilo que o mercado hoje conhece de semente? Nosso laboratório é equipado com as melhores tecnologias para análise de sementes. Desde o início, quando a semente vem dos nossos campos de colheita, passa por processos de produção e beneficiamento e pelos processos de análise laboratorial, para garantir os melhores resultados nas nossas sementes. São cerca de 6 etapas no nosso processo de análise de sementes. Segurança, honestidade, qualidade e confiança. Desde o campo, são as melhores sementes produzidas até o nosso processo de beneficiamento, tratamento e revestimento. O nosso processo é totalmente controlado, com protocolos de segurança para garantir a melhor semente possível para o nosso consumidor final. O revestimento da Risa Sementes é um produto que foi testado em várias fórmulas, várias etapas de teste, até nós chegarmos no ponto que nós temos hoje. Alta tecnologia e um alto poder germinativo, com materiais de excelência, com muita pesquisa e testes desenvolvidos até chegarmos no ponto que estamos hoje. As sementes revestidas da Risa têm um grande diferencial de mercado, já começando pelas sementes. São sementes de alta pureza e alto vigor, com um altíssimo poder germinativo. Nossa fórmula altamente tecnológica com gel remineralizador, inseticida, fungicida e bioestimulante. Ele tem uma facilidade muito grande de entrada de água, amolecimento, então ele facilita muito a germinação da semente porque ele não é um revestimento duro, uma pedra. Isso não significa que ele não seja um revestimento resistente. Ele passa muito bem em todas as plantadeiras de mercado, porque nós já realizamos todos os testes possíveis. E em contato com a água lá, quando o produtor planta no campo, ele entra água muito fácil e muito rápido e fica retendo essa água no entorno da semente. Então facilitando ainda mais a germinação. Tá, o recado da Sementes Risa, com a participação do Frederico Olive, nesta edição do fechamento do mercado. Agora sim, vamos às notícias da pecuária.
O mercado do boi gordo abriu a semana buscando uma direção, a última do mês de novembro, ainda mostrando que muito deve ser buscado ainda na tentativa de conter a pressão sobre a arroba do boi gordo em várias regiões. Sobe um pouco, bate uma estabilidade em outras regiões, mas o mercado ainda busca um direcionamento, não tem encontrado um caminho certo em relação ao que vem pela frente, principalmente no mês de dezembro. Apesar das expectativas de consumo em alta, o mercado, por dizer assim, segue com preços estáveis, mercado com expectativa de uma movimentação maior que possa dar fôlego a um preço maior pela arroba do boi gordo no mercado físico. O mercado futuro está lá buscando uma direção, é o que a gente vai ver agora, o fechamento de hoje, está aí. Tanto é que os dois vencimentos mais curtos caíram, os mais longos tiveram uma ligeira alta. O novembro a 236,35 recuou 0,59, o dezembro 244,70, 0,08% de queda, subiu janeiro a R$ 246, 0,14 de alta hoje, fevereiro 245, 0,41 de alta. Negociações mistas para o boi gordo, ou seja, busca uma direção, mercado futuro também. E o mercado físico? A apuração feita pela Scott Consultoria, 3 praças apresentaram alta, 2 em queda, entre 32 pesquisadas diariamente. Esse é o boi comum já descontado. São Paulo, Barreto, Araçatuba à vista, R$ 231, reais, 233,50 no prazo. Dourados, 224 à vista, no aprazo, 226,50. Ao sul da Bahia e ao sudeste do MT, R$ 205 por arroba à vista, 207 no aprazo, nas duas praças. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Noroeste do Paraná, 229 à vista, 231,50 no prazo. Santa Catarina, 229 à vista, 231,50 no prazo. Redenção no Pará, R$ 200 à vista, 202 no prazo. Espírito Santo, 210 à vista, 212 no aprazo. Bom, o que tem de melhor, o que pode se esperar desta última semana do mês de novembro? O que vem nesse mês de dezembro? Dá para poder fazer uma projeção diante desses números que estão sendo apresentados, mercado futuro, mercado físico? Quem tem essas informações, em parte, é o Iberville Neto, que já está conosco. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo segue firme. Nós observamos uma movimentação ou uma indicação de que a movimentação no atacado começou bem a semana. Claro que isso é muito preliminar ainda, mas boas indicações nesse sentido. Isso se soma ao cenário de oferta limitada de boiadas e mantém os preços firmes e mantém o cenário positivo para a arroba. Quando eu digo positivo, eu estou dizendo possibilidade de ajustes. Eu não estou falando de um mercado necessariamente evoluindo muito, até porque a gente tem mais umas 2 semanas aí de negociações um pouco mais fluidas, e depois a gente entra naquela segunda quinzena de dezembro, que tipicamente é um período no qual o frigorífico compra menos, o pecuarista também vende menos, e isso acaba deixando o mercado um pouco mais de lado, em geral. Mas considerando que a gente está em um cenário de pouca qualidade das pastagens, é possível que, já alongando um pouco a análise, se a gente passar firme esse início de dezembro, o mercado passar firme ou até evoluindo um pouquinho, é possível que janeiro comece um pouco melhor, tá? Um pouco melhor do que seria esperado. Janeiro não é um mês de consumo bom, janeiro é o mês no qual a população gastou a mais no final de ano, então não é o consumo que ajuda muito, mas o que costuma colaborar, pelo menos no início de janeiro, é a ausência dos produtores das vendas. Então, normalmente, janeiro é o mês que, no início do ano, o produtor está fora ali das negociações, férias e etc. Então, isso se soma ao cenário de qualidade das pastagens ruim, e isso pode gerar um começo de ano um pouco mais positivo, tá? Não estamos falando aqui de expectativa de mercado evoluindo demais, pelo menos o que a gente tem hoje é um cenário de mercado mais de lado e positivamente. Ajustes positivos aqui e ali, mas não é um mercado subindo forte. Até porque quando a gente considera as programações de abate, em algumas indústrias elas já estão ali para próximo do dia
10 de dezembro. Então, isso já vai acalmando um pouco essa necessidade de compra. É claro que existem indústrias com programações mais apertadas e é justamente nessas indústrias, é justamente nessas indústrias que ocorrem os valores maiores e a competição por gado acaba puxando o mercado em momentos como os atuais, como o atual. Então a gente tem, resumindo a conversa, o atacado parece que segue positivo, segue fluindo relativamente melhor do que nas últimas semanas. A gente tem um cenário de oferta curta de boiadas de pastagem pela situação climática e um cenário de oferta de gado oriundo de confinamento limitado, tanto pela atratividade lá atrás em agosto, que estava ausente praticamente, como pela própria sazonalidade, que a gente normalmente tem um maior volume de gado confinado em setembro, outubro, novembro, aí dezembro a coisa já dá uma acalmada. Então, o somatório desses fatores nos mantém com expectativa de preços firmes, possibilidade de alguma valorização, sim, mas talvez sem apostar em grandes altas, pensando nesse começo de dezembro. Mas o cenário está mais para positivo atualmente com o que a gente tem de informação, sim. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Iberville, até a próxima. Bom, para finalizar essa edição, fechamento do mercado, tem um recado para os produtores que são aqui do Brasil, os produtores do Paraguai. Veja só esse convite que a gente está trazendo para vocês. Veja por que o Paraguai é invejado pelos brasileiros. Primeiro, pela liberdade. Depois, pela alta tecnologia de sua agricultura. Assim é o Tecno Day, a feira de tecnologia da Caltech. O Tecno Day vai acontecer neste sábado, dia 2, pertinho de Cidade ao Leste. Então não perca, marque na sua agenda, reserve o sábado para o Tecno Day. Venha para o Tecno Day da Caltech, a feira de alta tecnologia do agro del Paraguai. Bom, Tecno Day, Caltech convidando para o dia 2 de dezembro no Paraguai. E com esse convite encerramos essa edição, fechamento do mercado. Desejo a todos um ótimo início de noite, bom descanso e até amanhã, abertura do mercado às 9 horas da manhã. Até lá!